Ó, essa aqui é a revistinha Nosso Amiguinho, que a gente já apresenta lá com a tia Geralda. Você conhece a Geralda? Eu já também tinha uma revista dele. É? Mas a minha não abre. A sua não abre? Entendi. Eu sou inglês. Só inglês? Não, ingresso. Ah, ingresso. Ah, ingresso, entendi. Essa revista aqui... É do amiguinho comendo junto. Isso, exatamente. Então, é uma revista que ela é desenvolvida... Deixa ele mostrar, não pega não, deixa ele mostrar. Para ajudar a sua filha a desenvolver, principalmente quando ela está iniciando a questão da leitura. Então ela vai desenvolver aqui, mas de uma maneira diferente. Ela vai abordar aqui vários aspectos do desenvolvimento de uma criança. Você vai perceber que as edições elas estão preocupadas não somente com o conhecimento dela acadêmico, mas também com a formação dela como pessoa. Então não é só as letras, por exemplo, ou os números, mas é mais do que isso. Tem a parte de línguas aqui, por exemplo, a parte de inglês e a parte de espanhol. Aqui, no caso, sempre vai trazer jogos para ela mesma estar realizando. O pano de fundo, o background da revista, sempre vai trabalhar questões morais, éticas, para ligar, exatamente. Aqui, no caso, para ela também estar pintando. Então, você vai perceber que é uma revista que ela está preocupada não somente em desenvolver essas questões. Aqui, por exemplo, para ajudá-la a estimular para ter uma alimentação mais saudável. Então, cada edição dela vai abarcar alguns desses itens. Aqui, por exemplo, vem um jogo da memória. Toda a edição vai trazer um brinquedo para ela mesma montar, para ela mesma estar desenvolvendo. Aqui, a revista ela vai se preocupar com esses vários itens. E aqui é para descobrir qual é a casa que tem as aves certas. Exatamente, exatamente. Como é uma revista que, embora ela esteja com uma cara muito jovem, mas é uma revista muito antiga, é muito comum a gente encontrar pessoas hoje que liam quando eram criança e agora estão assinando para os filhos. Então isso é muito comum porque é uma revista que atravessa gerações. E aqui é de colorir. Colorir, exatamente. De novo. Então essa é uma revista que quem lia quando era criança, por exemplo, hoje são pessoas que não somente têm uma formação acadêmica melhor, mas têm uma formação maior na área como de moral e ética. Por que muita comida ali? Porque que é para te ajudar você a escolher alimentos mais saudáveis. Você gosta de salada? Eu gosto mais de salada de fruta. Com ou sem leite condensado? Eu gosto com creme de leite. Gosto com creme de leite, né? E Então, aquela página? qual página? Aquela ali. Essa aqui? É. Então, é uma pequena historinha, no caso, falando sobre isso. Então, é uma revista que ela vai acompanhar faixas etárias. Hoje, como ela está com 5 anos, o primeiro e o segundo ano... Revista? Hã? Ele está apresentando. Eu estou apresentando. Pra gente comprar. Então, o primeiro e o segundo ano é indicado a revista Nosso Amiguinho Júnior, que é para essa faixa etária. Depois tem a outra revista Nosso Amiguinho, que vai acompanhar até na faixa da pré-adolescência, que é essa aqui. Mas aí já é para quando ela estiver lendo um pouco melhor, porque vai trabalhar questões de ciência. E essa é de escala. Essa é de escalada, exatamente. Escalador. Exatamente. Quero ir pra quando você tiver 10 anos. Isso, quando você tiver... Na verdade, Agora, aqui quando ela já com estiver 5 anos, lendo vai com 7 anos normalmente, ela já resolve. O plano de assinatura dela já ficaria com essa edição aí, seriam 6 parcelas de 56. Esse seria o valor e acompanharia ela pelos próximos 2 anos. Então seriam 25 revistas, seria essa primeira e chegariam mais outras 24 edições, ou aqui ou no endereço de vocês comercial. 6 parcelas de quanto? De 56. Esse seria o valor. E aí o legal é porque depois que terminar esse período de 2 anos, se ela já estiver lendo bem, aí vocês têm a chance de fazer a outra assinatura, a pessoa vai vir se tiverem interesse. Eu estou falando isso por quê? Porque eu poderia te apresentar, por exemplo, um plano de 3 anos, só que eu acho que não é legal, pela faixa etária dela, entendeu? Eu acho que ela
as crianças que normalmente têm acesso à revista mais cedo, com 5 anos, com 5 anos elas já estão lendo, aliás, com 2 anos depois que estão manuseando a revista, elas já estão lendo muito bem. Que é o caso, por exemplo, eu tive agora na casa do João, que é advogado, fez dentro desse período, aí depois a filha já estava lendo muito bem, aí ele falou, não, agora eu quero fazer a outra assinatura para minha filha. Mas aí não existe, no caso, plano mensal. Não tem um plano mensal porque ele vai estar chegando todos os meses, né? Então a gente envia a nota de garantia para a editora e a editora se responsabiliza por estar chegando para vocês dentro desse período. Entendi. Para você que é uma fisioterapeuta, tá aí concluindo aí, eu sei que o último ano de graduação não é fácil, mas é um investimento que você faz hoje na sua filha e ele vai dar frutos nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Na verdade, assim, tá até um preço bom, até porque são 2 anos, Sim. né? Tá, assim, muito bacana mesmo. O negócio é que eu esperava que fosse mensal para ser uma quantia menor, Sim. porque a Júlia tá fazendo natação, entendeu? Entendi. Então tá, aí vai ficar puxado fora as outras coisas, né? Transporte dela, Sim. escola em si. E agora eu tô querendo colocar ela numa aula de inglês também. Legal. Porque a gente tá pra fazer uma viagem. Bacana. Eu queria colocar Já ela, quer inserir ela na língua, né? Eu quero colocar ela numa aula de inglês. Que legal. Então eu tava até olhando esses dias atrás, eu recebi uma proposta daquela leiturinha. Sei. Conhece leiturinha? Conheço. Então, eu olhei, até olhei a questão de preço deles lá. E eles trabalham com plano mensal. Entendi. E o plano deles ficaria até mais baixo, no caso, do que esse valor de 56. Sim. Né? Apesar que são, igual eu te falei, são 6 parcelas por 2 Sim. anos. Mas é um preço que eu não sei se eu quero assumir agora, entendeu? Entendi. Um valor. Por exemplo, se esse valor 6,56 fosse dividido mensal, né? Entendi. Aí ele ficaria melhor mesmo. Em 24 vezes, né? Mas aí porque a editora, para ela às vezes... Não precisava nem ser 24. Sim. Eu acho que né, se colocasse aí para 1 ano, 12 vezes, às vezes acho que teria uma melhor adesão dos pais. Será Entendi. que Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Porque é um bom investimento sim no filho, mas eu Sim. acho assim, Júlia precisa fazer umas atividades, sabe? Claro. Fora disso, assim, Com certeza. Igual a natação, que é muito bom para ela, então Sim. Não, sem sombra de dúvida, são questões que vão estar auxiliando ela. Isso aí é indiscutível. Aí eu prefiro dar prioridade para ela nessas atividades fora de casa, Sim. né? Do que na revista, assim, sim. Entendi. Mas aí se eu puder ter algum contato, de repente o pai dela assina para ela também, Sim. entendeu? Claro que esse plano, ele é um plano para esse período dentro de 2 anos no caso, né? Uhum. Uma possibilidade, por exemplo, que você tem é de fazer por um período menor, que seria de 1 ano, que é o tempo mínimo. A gente sugere 2 anos porque a gente imagina que é o período em que ela está tendo contato e está nesse processo de alfabetização. Se tratando dos pontos que você colocou, o que poderia ser feito, por exemplo, seria fazer por 1 ano, depois de 1 ano poderia renovar, que aí seria o valor de R$30, seria o valor da parcela, que já é um valor menor, e aí vai estar acompanhando vocês dentro desse primeiro ano, entendeu? Aí chega as revistas e essa edição aí no caso já ficaria com ela, para ela já ter o contato com a revista enquanto não chega no próximo mês. Vocês trabalham mais com cartão ou com cheque? Com cartão. Visa, Master ou mas eu teria que pegar os dados com o meu pai direitinho do cartão. Aí no caso eu já faço com você mesmo? Se for o caso, eu posso dar uma passada no comércio de vocês. Aham. Você fica lá em algum momento? À tarde. Eu posso ir para lá no horário da tarde e aí fazer a autorização lá. Beleza. Qual é o endereço lá? O endereço lá. Faz o seguinte, deixa eu falar direitinho primeiro com eles, olhar direitinho, e aí eu te dou um retorno, pode ser?
Tá. Se tiver um contato, alguma coisa assim. Entendi. Mas você, o que você... Eu vou ver com o pai dela se ele assina pra ela. Se ele assinar pra ele me passa os dados direitinho e eu faço pra vocês. Entendi. Entendeu? É uma possibilidade E também. aí, de repente, ele assina pra ela até os 2 anos, quem sabe? Sim. Mas você, pessoalmente, o que você acha? Olhando as suas possibilidades, você acha que é possível? Porque a gente sabe que ninguém tem R$30 sobrando. Ninguém hoje em dia tem. Mas é um valor que... É mais simbólico. Pra um ano, eu acho tranquilo, sim. Sim. Porque aí